Bom, a senadora Simone Tebet, líder da bancada feminina no Senado, do MDB, partido que até outro dia fazia parte com muito orgulho, um dos maiores partidos do Brasil, a senadora teve um destaque especial durante a CPI. Senadora, a CPI parece que vai acabar, mas não acaba nunca. Né? Eu entrevistei o Omar Aziz aqui, disse, senhor Datena, não vou chamar o Queiroga, vou encerrar logo os trabalhos e pronto, acabou. E pelo jeito vai continuar mais um pouco. Mas alguns senadores, pela sua capacidade, não disposição política, como alguns usaram também com bancada política a CPI. Mas alguns senadores, dentre os quais a senhora, com um único e simples dever de apurar fatos, assim fizeram o seu trabalho e a CPI foi muito mais além do que se previa, né? Se previa mesmo um palanque para as próximas eleições, mas a CPI chegou a apurações importantes, apontou pelo menos perspectivas de crimes cometidos por autoridades fora, próximas, dentro do governo e que devem ser julgados no devido foro, mas essa CPI foi muito mais que a gente esperava e a sua participação em especial na CPI, foi uma participação acima do limite do que se esperava da maioria dos políticos que assim fez parte dessa comissão. É um prazer falar com a senhora, um ótimo dia, o meu respeito, o meu carinho e como está nesse momento a CPI. E se um dia vai acabar mesmo de verdade, né? Porque já apurou mais fatos do que a gente esperava. Bom dia. Bom dia, Datena, bom dia a todos os seus ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer muito grande falar com São Paulo, com o Brasil, através do seu programa. Começo fazendo um pedido de desculpa pública a você. Nós tentamos por 3 vezes conversar, agradeço a sua paciência. A agenda não coincidiu, mas agora temos a oportunidade, ainda que por telefone, de poder fazer esse bate-papo. Se você me permitir, porque eu liguei aqui no seu programa exatamente quando você pediu a música Romaria e depois acompanhei aqui a entrada, a fala do Guilherme, enfim, da jornalista que está acompanhando a Romaria no santuário. Se me permitir, eu fiquei extremamente emocionada com a música que concordo com você, é uma das mais belas canções já produzidas no Brasil e sabendo agora pela jornalista da Band, que, quem sabe, o presidente da República vai estar também no santuário, se me permitir que Deus, que Nossa Senhora possa cobrir com seu manto, iluminar não só o Brasil, o povo brasileiro que tanto está precisando, nesse momento em que a pobreza praticamente triplicou e que nós já somos mais de 13 milhões de miseráveis, pessoas que passam fome todos os dias e que dormem ao relento. Se me permitir aqui, eu também faço uma prece que, quem sabe, neste momento, Deus possa iluminar e aquecer o coração do presidente da República e possa dar a ele um mínimo de compaixão, de empatia, coisa que faltou ao presidente da República durante todo esse tempo em que nós vivemos essa pandemia. Digo isso, Datena, agora já respondendo a sua pergunta de forma muito objetiva, porque eu entrei na CPI, você sabe que nós tivemos que quase que arrombar uma porta e graças ao presidente Omar Aziz, a bancada feminina teve participação, senão ficaríamos sem voz, porque não tínhamos vaga na CPI, mas eu entrei na CPI extremamente entristecida e preocupada e saio da CPI extremamente indignada com tudo que vivemos, com tudo que presenciamos. Sim, a CPI já se exauriu, concordo totalmente com você, o tempo da CPI praticamente já se findou, infelizmente o governo federal cria fatos que acabam precisando que a gente sempre protele por mais de uma semana devido às gravidades dos fatos, mas eu acho, teremos uma reunião agora do G7, eu fui convidada agora para as 11 horas da manhã, nós vamos trabalhar no virtual e talvez a gente tenha que estender 2 dias, mas no mês de outubro realmente não passa. E concordo que não tem que passar, Datena, porque você foi feliz. A CPI talvez tenha sido muito maior que todas as CPIs brasileiras juntas, ninguém acreditava nela, ela fez o seu dever de casa, mas agora é hora de entregar o bastão para o Ministério Público para que se dê continuidade, sob pena da própria CPI
atrasar o que vem pela frente, o que precisa vir pela frente, que é o processo de investigação junto ao Ministério Público, julgamento e condenação de todos aqueles que, por ação ou omissão criminosa, né, levaram à morte inúmeros brasileiros, inúmeras vidas que poderiam ser poupadas. Primeiro, Nossa Senhora precisa iluminar muita gente no mundo, não é? Porque Nossa Senhora é universal, não é? Nossa Senhora, ela é cultuada em determinados países com nomes diferentes, de forma diferentes, mas é Nossa Senhora, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, a mãe de Deus, não é? Então ela precisa iluminar o mundo inteiro, tem 8 bilhões de pessoas para iluminar, mas ela precisa de muito esforço, mas muito esforço mesmo, com o devido respeito, para iluminar o Bolsonaro. Ele devia levar o Paulo Guedes junto. Eu não sei quem é que precisa de ser mais iluminado, se é o Bolsonaro ou se é o Paulo Guedes, mas e vai ser um trabalho difícil para Nossa Senhora, porque iluminar esses dois é uma coisa difícil hoje em dia, porque vai pensar de uma forma absolutamente pessoal, de uma forma em que se cultiva mais o ego do que se cultiva a população. Governar é dividir o poder para poder governar. Governar não governa um só, um presidente não é um cara. O presidente é uma entidade, é um plano de recuperação do país. E o ministro da Economia, que tem mais ego ainda que o presidente da República, deveria deixar o seu ego de lado, e aproveitar tudo que ele aprendeu de verdade, humildemente espalhar, devolvendo para o povo o que é do povo e pelo povo. Isso ele não fez até agora. E também os senhores deputados e senadores deveriam pensar mais no povo brasileiro, ao invés de pensar nas eleições que são vindouras aí. Mas todo mundo já está mergulhado em eleições. A senhora é candidata pelo MDB a ser candidata ou candidata mesmo do MDB? O Baleia já me disse que tinha intenção de lançá-la como candidata ou a vice de alguém em composição ou a presidência da República. A senhora é candidata do MDB porque a senhora, independente de gênero, não é? A senhora teve uma participação muito grande na CPI positiva. Não é? Esse negócio de dividir gênero por competência, primeiro que eu acho que a mulher é melhor que o homem, essa é a minha opinião, é mais sensitiva, tem mais intuição. O Einstein dizia que intuição é muito melhor que inteligência e as mulheres são mesmo melhores que a gente, eu acho, essa é a minha opinião. Mas a senhora, por tudo isso e pela sua participação, é candidata do MDB à presidência da República, senadora? Bom, primeiro concordo integralmente em relação ao que falou sobre Paulo Guedes. Eu, numa única frase, eu diria o seguinte: o presidente Bolsonaro não sabe, e sabe que não sabe. O ministro Paulo Guedes, embora muitos acham que ele saiba, ele não sabe tudo, mas ele acredita que sabe tudo. Então essa arrogância é externada na própria impaciência, né? Num negociador desastroso para o país, falta tato, não dialoga com a classe política e vive fora de uma realidade, né? Então, se me permitir esse parênteses, porque eu concordo integralmente com a sua fala, da Atena, um ministro da Economia num país em que nós vivemos, é impossível ter um ministro com esse perfil e achar que temos condições de diminuir a desigualdade social, enfim, fazer o que é necessário para a população brasileira. Você me fez uma pergunta sobre a sucessão de 2022. Né? Eu estou quase fazendo a mesma pergunta porque eu estou diante de um presidenciável. Aliás, um presidenciável que tem toda a capacidade, prestígio, o apoio popular e é conhecidíssimo perante a nação brasileira. Datena, acho que você é um excelente quadro. Sei que você não pode falar nesse momento, né, porque está aí numa função do jornalismo, mas eu posso. Então, aqui, rendo as minhas homenagens ao seu trabalho, até porque temos, de uma certa forma, um amigo comum lá no Senado Federal, que é um defensor seu, que tem um carinho especial por você, e você sabe de quem eu estou falando. Datena, de forma objetiva, 2022, infelizmente, está aí, ou felizmente está aí, está chegando, estamos a um ano das eleições e não tem como, diante desse cenário, de um presidente da República, que a maioria da população brasileira, pelas pesquisas, é o que parece-me que indica, não quer mais vê-lo
presidente da República, não tem como não estarmos diante do seguinte cenário. É preciso buscarmos alternativas, terceiras vias. Esses nomes precisam ser apresentados ao país para serem conhecidos. Lá na frente é preciso altruísmo desses nomes para que essas terceiras vias se afunilem em torno de 2 nomes no máximo, para que nós possamos tirar o presidente Bolsonaro do segundo turno. O meu intuito, como senadora, não falo pelo MDB, mas falo por mim, é estar no processo da terceira via, seja de que forma for. Pré-candidata, não pré-candidata, como candidata à reeleição ao Senado, simplesmente carregando uma bandeira, mas o meu objetivo específico é tirar o presidente Bolsonaro do segundo turno. E acho que se assim o fizermos, qualquer nome que tenha credibilidade no país, que tenha história, que tenha trabalho no país, tem condições de ganhar a eleição em 2022. Então, essa é a resposta que eu tenho para você por enquanto. Por quê? Porque nós temos aí entre 15 e 20 dias para conversar, estamos conversando com alguns líderes do partido, os movimentos do partido querem uma candidatura própria, é interessante isso, diferente da candidatura do ministro Meirelles, a quem eu tenho todo respeito, ele foi uma candidatura de cúpula. Hoje, o que eu vejo dentro do MDB é o MDB jovem, o MDB mulher, o MDB diversidade, o MDB trabalhista, o MDB da base, dos municípios, o municipalista, dos militantes, dos filiados. Eles têm nos abordado, têm abordado o partido e têm pedido candidatura própria, ou pelo menos que o MDB se coloque, ou coloque um nome como pré-candidato dentro dessa terceira via. Então, neste momento, eu não sou de fugir de missão, de responsabilidade, mas obviamente que é todo um passo, você conhece bem, né, há toda uma trajetória a se firmar. Nós ainda estamos terminando de conversar com alguns líderes e no máximo, acho que em 15 dias, nós temos condições de, junto com o presidente Baleia Rossi, anunciar ou não uma possível pré-candidatura. Faz bem o MDB se anunciar a senhora como candidata do partido e pronto, acabou. Eu a considero um grande quadro aí como analista da política que sou, por conversar com tanta gente, já aprendi a observar de longe a política, não sou um expert, mas acho a senhora um quadro fundamental para o MDB marcar a posição como partido que sempre foi, participando de todos os governos, uma participação importante, né? Tive orgulho de ser membro do MDB, foi onde mais eu tive afinidades e onde mais eu me senti bem como cidadão inserido na política. Todos nós somos animais políticos, mas eu me senti muito bem dentro do MDB. Saí porque a vida nos leva por vários caminhos e isso é que é interessante na vida, né? A vida nunca é sempre a mesma coisa. O que nos faz da vida uma experiência maravilhosa é que ela nem sempre é um livro escrito com começo, meio e fim. Você pode até começar a escrever o livro, mas não sabe como vai terminar. Mas tive muito orgulho em conviver com as pessoas do MDB. E com gente boa, quadros ótimos que tem também dentro do MDB. O Senado brasileiro não deve ouvir o Paulo Guedes, porque eu gosto muito do ministro Toffoli, gosto mesmo. No contato que eu tive com ele algum tempo atrás, ele me disse, eu me lembro de você quando era repórter do Luciano do Vale e tal. O ministro é mais jovem do que eu gosto mesmo do ministro e tenho respeito pela Casa de Notáveis. Eu acho que há de se ter respeito pelos 3 poderes, não é? Você pode até não gostar de alguém, no caso do ministro eu gosto, mas há que se ter respeito pelos 3 poderes, é isso o princípio básico da democracia. Qualquer coisa que beire o fascismo e que se aproxime de golpe ou coisa que fira a democracia, me inclua completamente fora dessa. Eu sou um democrata em todos os termos e sou um constituinte em todos os termos, o governo do povo, pelo povo e para o povo. Mas, nesse aspecto, o ministro Toffoli arquivou a investigação sobre um ministro e um presidente do Banco Central que tem contas em offshore. Offshore é a empresa lá fora que o cara não paga imposto no Brasil e que ganha em dólar.
E o pior ainda é quando isso atinge o ministro que mexe na economia e dolariza a economia. E não adianta ele dizer que não mexe na empresa dele desde 2018, porque ele ganha em dólar lá fora. O dólar, no momento que ele mexe na economia e sobe aqui, nós brasileiros nos ferramos porque perdemos o nosso poder de compra, a nossa moeda mais valorizada perante o dólar do que toda a moeda do mundo durante a pandemia. Entramos numa espiral inflacionária difícil de sair, não é? Tivemos um afastamento de investimento bom de parceiros externos, não só por causa do meio ambiente, mas porque o Paulo Guedes pregou calote da dívida e o mundo financeiro não aceita isso. Mas o ministro que tem uma empresa fora do Brasil, onde ele ganha em dólar, não é no mínimo imoral e talvez não seja mesmo ilegal se você analisar à luz da lei, se bem investigado. E mais, será que ele só tem essa empresa lá fora? Será que ele não tem mais? Então acho que o ministro Toffoli, com todo respeito à decisão judicial de uma corte de notáveis, eu respeito, mas eu não preciso concordar com ela. Eu acho que o Paulo Guedes tem que ser investigado. A Câmara e o Senado vão fazer isso, senadora? Ou, na sua opinião, devem fazer? Sem dúvida nenhuma que deve fazer. Eu não sou da CAI, da Comissão de Assuntos Econômicos, mas acho que, antes de mais nada, é convocar o ministro o mais rápido possível. Infelizmente, Datena, interessante, você falou duas palavras, eu até fui um pouquinho mais ácida do que você, dois adjetivos que eu dei, numa entrevista agora recente que eu dei para o El País, até muito grande, quando ele me fez exatamente essa pergunta em relação ao Paulo Guedes, até perguntando se eu achava que ele deveria ser demitido ou não. E eu disse exatamente algo que me espanta, Datena, como na política as pessoas estão aceitando, e primeiro que estão relativizando o que é anormal, o que é ilegal, o que é imoral, eu até disse isso, o que é promíscuo, porque para mim é uma relação promíscua essa, de alguém que é ministro da economia, gere e tem o poder de decidir tudo sobre a economia do país, do preço do arroz, do feijão, até o número de empregados e desempregados, a depender da decisão que ele tome, né, o aumento ou não, a desvalorização ou não do câmbio em relação ao dólar, e tem uma empresa offshore, num paraíso fiscal, deposita os seus rendimentos lá, sem gerar nenhum emprego direto nem indireto no Brasil, porque é diferente de um empresário que tem uma indústria no Brasil, gera emprego, renda, investe aqui e uma parte dos seus rendimentos resolve investir no mundo. Nós estamos falando de um ministro da Economia, que não tem uma empresa, não gera emprego, não gera renda, e resolve, ao invés de investir num Brasil de miseráveis, num Brasil que ele assumiu o compromisso, o juramento constitucional de ajudar a diminuir a desigualdade social e a pobreza, joga esse dinheiro lá e depois, isso aqui é importante, né? E aí é que entra a questão do conflito de interesse, dessa relação promíscua, a meu ver, sabe que qualquer decisão dele aqui pode afetar o dólar para cima ou para baixo. E ao afetar para cima, como foi o que aconteceu, e não foi pouco, mais do que duplicou o rendimento dele no exterior, ou duplicou o rendimento dele no exterior. Se isso não é grave, vou usar suas palavras que foram as minhas, se isso não é ilegal, é na melhor das hipóteses, imoral. E por ser imoral, exigiria do presidente da República e do próprio ministro um afastamento imediato. Infelizmente, esse é o país que nós vivemos, com um governo que no discurso era uma coisa, na prática é totalmente outra. Então é lamentável, o Senado Federal, como órgão de fiscalização e controle do Executivo, tem o poder de ouvir o ministro, sim, mas infelizmente não tem o poder de demitir, né? Se o conceito de egocentrismo do Paulo Guedes fosse maior ou menor que o conceito moral dele, ele faria o que todo ministro faz em qualquer parte do mundo de um país sério, né? A pessoa pede afastamento do cargo para não desgastar o presidente da República. Mas, pelo jeito, o Paulo Guedes não vai ter essa atitude magnânima que não se espera dele, mesmo pela insensibilidade pragmática com que ele trata os números que dizem respeito à fome. E esse número de fome representa cada cidadão brasileiro, né? Cada criança, cada jovem, cada cidadão que não consegue alimentar a família.
cujas lágrimas secaram do coração até os olhos, porque não tem mais o que chorar, porque não tem mais o que oferecer às suas famílias por essa política desastrosa econômica do Brasil. Claro que no meio de uma pandemia, mas ele torna ainda pior a política econômica brasileira, quando ele desagrada a turma aqui da Faria Lima, nem o mercado financeiro ele agrada mais, quando prega calotes ou coisa parecida, quando ele trava o crescimento do Brasil, proporcionando mais desemprego, mais fome e menos oportunidades. Acabo de receber um alerta do UOL agora, do Grupo Folha. Pois não, a senhora tem totalmente a palavra aqui. Não, imagina, se me permitir, porque eu acho que isso é tão sério, né? O ministro da Economia, que além de insensível, não conhece a realidade da população brasileira, né? Chegar a colocar culpa em determinadas situações adversas da economia, né, ao fato de uma doméstica querer ir à Disney. Olha a gravidade de uma fala como essa, o filho do porteiro querer estar na universidade. Não é querer, é um direito de qualquer filho de quem quer que seja poder ter direito a acesso a uma educação de qualidade, uma educação pública de qualidade. Então, realmente, acho que esses dois exemplos, nós não poderíamos terminar o capítulo Paulo Guedes aqui sem lembrar desses dois episódios que falam por si só. Um ministro que questiona, que de alguma forma chega a dizer, né, de uma doméstica que quer e tem o direito de querer ir para os Estados Unidos ou conhecer a Disney, ou do filho de um porteiro, de qualquer cidadão brasileiro ter acesso à educação. Questionar, criticar, fazer comentários como esse, eu acho que isso é a cara de um governo, eu confesso assim, insensível, eu diria mais, né? Um governo cruel, é um governo que não é digno da população brasileira. Não, e outras tantas frases, né? Relembrando o Oscar Wilde, ele diz que a gente tem que comer, o povo tem que comer as sobras que caem dos poderosos, da mesa que cai dos poderosos. E vai além, para dizer mais, qual o problema de aumentar a energia elétrica? Para ele, nenhum. Eu acho que isso também tinha que ser questionado. Por que um ministro está morando na Granja do Torto, que é residência oficial de presidente da República, e ele tem lugar para morar em apartamentos funcionais em Brasília? Mora ele, a mulher e a filha da Granja do Torto. Isso devia ser questionado, ele devia ser retirado de lá. Ele não paga nada, não paga absolutamente nada, então para ele tanto faz aumentar a energia elétrica. Mas vamos encerrar o assunto Paulo Guedes mesmo, porque eu acho que ele se encerra na sua própria insignificância. Mas o ministro da Economia que mata sonhos, né? O ministro da Economia que não dá sonhos a quem, num país como o nosso, tem capacidade de, por exemplo, independente da ideologia dele ou não, um torneiro mecânico e um sindicalista virar presidente da República. Por que o filho do porteiro não pode estudar? Por que a doméstica não pode ir para a Disney? Um ministro da República Federativa do Brasil e de um cargo tão importante da economia matar sonhos, é a mesma coisa que o Nietzsche dizia, né? O sonho nada mais é do que você sonhar acordado, e significa esperança. O ministro da Economia que não te dá esperança não merece nem ser chamado de ministro. Mas vamos encerrar o Paulo Guedes por aqui, porque ele não merece tanto comentário da gente. Mas o alerta do Grupo Folha me diz agora que o presidente Jair Bolsonaro foi denunciado no Tribunal de Haia pelo desmatamento. A questão ambientalista no Brasil, ela é tão fundamental. É claro que existe uma série de interesses de países que acabaram com suas florestas naturais. O Brasil detém hoje 30% de florestas de 8 mil anos atrás. É claro que alguns países são desonestos por terem acabado com as suas florestas naturais, depois plantaram pinheiro que não é floresta, que não tem floresta, que não tem absolutamente nada, né? Mas não é porque eles têm a marca digital de crimes ambientais que a gente tem que fazer a mesma coisa. As nossas florestas têm que ser preservadas como nossas florestas para os nossos filhos e netos e que o mundo usufrua delas, porque é uma coisa natural, né? As árvores da Amazônia propiciam o ar que o mundo respira, propiciam as chuvas que fazem com que a plantação cresça no Brasil e fora do Brasil. A Amazônia é importante para o mundo.
a biodiversidade da Amazônia, ela tem lá a cura talvez até para o coronavírus, para o câncer. É só a biodiversidade que tem na Amazônia. Então, eu sou ambientalista que pensa da seguinte forma: nós precisamos preservar as florestas. Para quem? Primeiro para os nossos netos e filhos, mas para o mundo também. Só que o mundo precisa subsidiar essa proteção, porque nós não temos dinheiro para manter essa proteção. Temos que prender garimpeiros ilegais, temos que prender quem desmata a Amazônia, temos que colocar na cadeia, mas temos que ter consciência ambiental, sim. E exatamente por falta dessa consciência ambiental de uma forma mais geral e definitiva, e querer brigar com o mundo, não é? O Brasil está ficando isolado. E isolado o Brasil, exatamente num mundo globalizado e de uma economia que já está ruim, significa simplesmente tornar o Brasil uma ilha, e quem vai sofrer com isso é o povo brasileiro. Porque não tem investimento, porque não entra dinheiro de fora, o dinheiro bom, porque não tem emprego, porque não tem comida, porque não tem uma série de coisas. O Brasil não pode absolutamente se isolar. Tendo o presidente da República denunciado no Tribunal de Haia por crimes ambientais, é péssimo dos péssimos, não? Sem dúvida nenhuma, Datena. E aí é importante, você sabe que eu venho do estado, que é vizinho do estado de São Paulo aqui, que é o estado de Mato Grosso do Sul, que é o estado que depende do agronegócio. E aí é importante fazer uma diferença, uma diferenciação em relação a esse assunto, mas o mundo não faz. E ao não fazer, a Europa, né, Estados Unidos, o mundo não fazer, nós estamos dando, vamos dizer assim, a faca e o queijo para eles cortarem. A Europa, o mundo, é óbvio... É o desenvolvimento sustentável, né? Exatamente, exatamente. E a Europa e o mundo, óbvio que tem um interesse na questão ambiental, mas também tem interesse comercial. Para eles, obviamente que interessa, nós somos muito competitivos. Então, os nossos produtos, os produtos da Europa não conseguem competir com os produtos brasileiros. É óbvio que tem alguns que aproveitam esse cenário do Brasil para dizer o seguinte: vamos embargar os produtos agrícolas do Brasil porque eles não estão fazendo o dever de casa. E aí nós estamos dando a faca e o queijo na mão para eles cortarem. Né? E nós não estamos fazendo o mesmo dever de casa. Esse governo não está fazendo o dever de casa. E mistura as questões. O agronegócio, o verdadeiro agronegócio, hoje tem todo o interesse em cuidar do meio ambiente. Nós temos que fazer uma diferença entre a Amazônia Legal, que está lá no estado do Amazonas, do Pará, naquela região de Roraima, toda aquela região de Rondônia, do restante da questão ambiental. Então, quando nós temos um governo brasileiro não só insensível, mas que diminui e quer acabar com os órgãos de fiscalização e controle ambientais, como o IBAMA, por exemplo, quando estimula garimpeiros ilegais, mineradores ilegais, quando estimula a invasão de áreas públicas na Amazônia Legal, nós estamos dizendo para o mundo que nós não estamos nem aí para a questão ambiental, que é possível destruir tudo. Como nós sabemos, você foi muito feliz que a Amazônia é o pulmão do mundo, embora também nós dependamos do oxigênio através das algas que vêm dos rios, mas como a Amazônia está muito ligada aos efeitos climáticos mundiais, o que diz o mundo? Nós só temos um jeito de fazer vocês pararem. Nós vamos parar de comprar os produtos do Brasil. E aí o que eu tenho presenciado, talvez esse seja a grande notícia boa que a gente pode estar dando para as pessoas, é que o agroempresarial, ou seja, a indústria da carne, a indústria da celulose, a indústria da soja, não agro, pessoa física, do empresário da porteira para dentro, mas da porteira para fora, né, daquele que depende da exportação, que já está sofrendo os embargos dos seus produtos lá na Europa. Se não tiver certificado, se não tiver ISO, vou deixar de comprar de vocês porque vocês estão desmatando. O próprio agroindustrial começa, o empresarial, a pressionar o governo federal. Mas mesmo assim, ainda estamos muito longe do dever de casa. Nós temos um governo que, como todo governo fascista ou de extrema-direita, né, tem a sua própria visão de mundo totalmente distorcida e acha que aquecimento global é coisa da nossa cabeça, que a Terra é plana, que
que não tem problema nenhum desmatar, que isso não vai causar aumento da temperatura, que ninguém vai morrer, que não vai haver degelo nos polos Ártico e Antártico, enfim. Nós temos um governo que não acredita em nada disso que você falou, Datena, que não acredita em nada disso do que eu falei, que não acredita nem que haja desmatamento. Então, diante disso, dificulta tudo, né? Porque se você não tem um governo sequer que acredite no que está acontecendo, como poder exigir do próprio governo um planejamento, plano nacional e regional de desenvolvimento autossustentável? O assunto é grave, o assunto é sério. É óbvio que a ONG, ao fazer essa denúncia no Tribunal Penal Internacional, em Haia, está dando um recado para o mundo e está dando um recado para nós. Se nós só temos que saber ouvir, né? Que para bom entendedor, meia palavra basta. O mundo está gritando contra nós, está gritando contra a falta de política pública do governo federal no que se refere à questão do meio ambiente. E nós temos um governo que não faz ouvidos moucos, né? Está surdo, finge que não ouve. Mais uma das razões porque hoje, lamentavelmente, eu faço uma crítica sempre construtiva, fui para a oposição, lamentavelmente, porque não temos mais condições de permanecer com um governo que em absolutamente nada nos agrada, absolutamente nada acerta, e essa questão do meio ambiente é uma delas. O erro que comete claramente o presidente Jair Bolsonaro é partir para o confronto, não é? Porque os números provam que o Brasil é o país que mais preserva no mundo inteiro. Mas mesmo preservando só esse dado das matas naturais de 8 mil anos atrás, o Brasil é responsável pela preservação de 27% dessas matas naturais da América do Sul. Se apresentar só os dados, né, os nossos parques, tirando a Amazônia, os nossos parques estaduais, parques, áreas de preservação indígena, superam vários países da Europa juntos. Não é? Só esses dados já valia a pena. Mas, de repente, ao invés de você usar os dados, você vai na ONU, o presidente vai na ONU e começa a peitar as maiores nações do mundo, colocando na cara deles o crime que eles cometeram, né? Desmatando o mundo inteiro. Então, não é o caso de você discutir nem brigar com o mundo. Se a gente tivesse aquele arsenal nuclear que tem aquele baixinho coreano, que parece que está deixando o cabelo crescer, a gente podia até pensar belicamente, eu sou contra a guerra, pensar em botar o dedo na cara dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, mas não é o melhor caminho. A gente tem forças armadas depauperadas por um presidente militar que também não ajudou em nada a tornar as nossas forças armadas mais poderosas do que são e precisam ser de um processo de defesa do nosso território, de um país que, além de ser o terceiro maior produtor de alimentos, tem as maiores riquezas naturais que você pode imaginar. Temos água doce, temos minério, temos a Amazônia Azul, que são as nossas 200 milhas, temos o aquífero Guarani, outros aquíferos. A gente precisava ter forças armadas fortes para proteger o nosso país, não com o objetivo de atacar ninguém, né? Mas o presidente militar que fica falando em usar porva com os Estados Unidos, nem as forças armadas aparelhou. E o tribunal lá de discurso da ONU não é o foro ideal para você fazer uma abertura e colocar dedo na cara de ninguém. Só com os números apresentados e sem agressividade, a gente já poderia conter, no que eu concordo plenamente com a senhora, esses arroubos, por exemplo, do presidente da França, que não tem uma árvore plantada lá, é só reflorestamento de pinheiro ou coisa parecida, que acabou com a sua floresta, mas é competidor direto do Brasil no agronegócio. Há um estudo antes da pandemia que o Brasil chegaria a números que você pudesse empatar até vencer os Estados Unidos em termos de agronegócio e ser o maior produtor de alimentos do mundo. Eles usam isso. Agora, se o nosso presidente facilita, é claro que com essa acusação em Haia agora vai ficar mais difícil para o agronegócio brasileiro, mas os nossos compradores sabem da qualidade do nosso produto e eu espero que pelo fato do Bolsonaro ser uma pessoa bélica e gostar de, ao invés
de ter um relacionamento natural que deveria existir na nossa política externa, não é? Espero que isso não torne o Brasil uma ilha no meio de uma pandemia. Seria uma facada na nossa economia, essa tão importante quanto o vírus. Eu não sei quanto é que a gente pode suportar isso. Olha, eu concordo com uma coisa que me disse outro dia o Fernando Mito, que a polarização mostra uma situação politicamente estúpida, na minha opinião, e que deve ser superada. Essa polarização entre o Lula e o Bolsonaro, eu não voto nesse aqui porque eu tenho ódio dele e vou votar no outro e vice-versa, né? Se você examina as pesquisas, você pode ver claramente que é uma área grande de eleitores aí, senadores, que preferem o outro caminho. O campo está ali, né? É preciso ocupar esse campo, que seria um campo de terceira via, e dar ao país a chance de mostrar ao brasileiro que quem construiu o Brasil que está aí foi muito o Lula, que inventou o governo da Dilma, que quebrou o Brasil, e é muito o Bolsonaro, que até agora não governou. Então, dá pelo menos a chance desses eleitores terem opção de escolher que não o Lula e que não o Bolsonaro. E com todo respeito ao eleitor do Lula e do Bolsonaro, se mesmo assim quiserem continuar votando no Lula e no Bolsonaro e tendo um país como é o país de hoje, que votem quem quiser. Mas tem uma faixa grande de pessoas indecisas em que a terceira via pode ocupar, sim, apresentando candidato competente ou candidatos competentes e abrir o leque, o que é democracia, ao invés de você ficar escolhendo entre extrema-direita e, eu não diria que extrema-esquerda, mas bem próximo de extrema-esquerda. A questão agora não é ideológica, toda a questão é ideológica, mas não é tão ideológica. A questão é de salvar um país que é morto de fome. Enquanto houver um brasileiro com fome, enquanto o brasileiro que não tiver condição de comprar remédio, enquanto democracia não for... O D devia ser a primeira palavra do alfabeto brasileiro, que é a democracia. Enquanto não tiver um brasileiro alfabetizado, nós teremos um país injusto. E esses caras ajudaram a fazer o país injusto de hoje. Então, há que se ter, pelo menos, a oportunidade de, ao invés de enfrentar essa polarização estúpida, você ter outras pessoas que possam ser julgadas pelo povo, porque o Lula vai ser julgado na urna. O Bolsonaro vai ser julgado na urna. Eletrônica, não do jeito que ele quer, mas vai ser julgado na urna. Mas o brasileiro devia ter mais opção de entrar no mercado e achar outro produto que sirva para o país, não? Eu acho que o grande momento eleitoral da Atena não será no segundo turno, exatamente será no primeiro turno. É necessário um grande pacto a favor do Brasil. O centro, seja direita, centro ou esquerda, tirando os extremos, tem que estar nesse pacto a favor do Brasil. Acho que está na hora do Brasil. O Brasil precisa salvar os brasileiros, essa que é a realidade. E o Brasil somos nós. Quem precisa salvar os brasileiros? Somos nós. São os homens públicos, seja da classe política, seja o jornalista, o advogado, o empresário, o professor, aquele que de alguma forma tem um instrumento de poder. E esse Brasil vai precisar estar unido num grande pacto a favor do Brasil. Eu concordo inteiramente com você. Acho que é preciso ter um senso de urgência. Essa palavra, eu acho que ainda faltou na nossa conversa. É preciso um senso de urgência dessas pessoas que estão buscando alternativa de terceira via, deixar as diferenças de lado, as ideologias de lado. Vai haver necessidade de um grande altruísmo partidário, ou pelo menos dos pré-candidatos lá na frente. Aquele que não chegar em 2 dígitos vai ter que ter a capacidade de ceder para outro, porque, repito, a eleição mais importante, o que ela vai acontecer é no primeiro turno. Quem da terceira via ou desse centro chegar no segundo turno, eu acredito que ganha as eleições, porque você foi feliz. Nós estamos no momento do nem-nem. As pessoas não querem nem voltar ao passado e muito menos permanecer no presente. As pessoas querem olhar para o futuro. Nós começamos e talvez estamos encerrando a nossa conversa falando exatamente como a música Romaria que você colocou para tocar num momento muito feliz, Nós estamos falando de sonhos, de fé, de paz,
nos desaventos, como diz a música, de paz para os desalentados, aquelas pessoas que nem buscam mais emprego porque já estão tão desiludidas. E isso não vai se encontrar, esse sonho, né, essa esperança, essa paz, não está no passado, no que nós vivemos no passado, e muito menos nesse presente que nós temos de um governo que, com todo respeito, que essa pandemia sanitária desnudou, foi uma triste realidade política, infelizmente. No pior momento que o Brasil passou, no momento que os brasileiros mais precisavam de todos nós, os brasileiros encontraram um governo que não conhece o Brasil, não conhece as nossas mazelas, não conhece a nossa realidade, o tamanho da nossa desigualdade, né? Um governo míope, insensível e cruel. Então, diante disso tudo, eu acredito que nós vamos ter, agora daqui para frente, muito trabalho, vai haver muita necessidade de diálogo, de equilíbrio, mas, acima de tudo, de convergência. Como diz a música, eu tenho fé, eu tenho não só esperança e sonho, mas eu tenho fé de que isso aconteça, Datena. Me desculpe, a senhora tem compromisso? Cabe uma pergunta a mais ou não? A senhora tem um compromisso agora, não tem? Datena, estou à sua disposição. Um capítulo muito importante para a recuperação de economia e para tornar o Brasil mais justo é o capítulo das reformas. Não se esgota esse capítulo numa entrevista, é óbvio, é claro, mas é essencial discutir, não apenas o gasto público, mas a qualidade do gasto. O governo brasileiro, os três poderes, gastam muito e gastam errado. A gente não pode demonizar também o funcionário público, aquele que trabalha muito e ganha pouco, mas sim aquele que não trabalha e ganha muito, né? Que tem aposentadorias aí fantásticas e daí por diante. O que a senhora acha de se falar toda hora em reforma fiscal, e não se falar em reforma política, mas principalmente a reforma administrativa de um governo inchado que gasta demais e gasta errado? É a mesma coisa que você botar água num balde furado, porque nunca vai encher. Aliás, a pergunta que a gente pode fazer é que reforma, né? Porque a reforma administrativa que está no Senado pode ser qualquer coisa, menos uma reforma. Finge que mexe um pouco com o andar de baixo, e o único ponto maior aí, questionável, que é um outro capítulo, a questão da estabilidade do servidor, e não mexe no andar de cima, não mexe com a categoria de servidores militares, não mexe com as carreiras típicas de Estado, os super salários, não se propõe a cumprir o teto constitucional do salário, que é o teto máximo do ministro do Supremo Tribunal Federal e que tem um grande impacto na folha de pagamento, ou seja, não quer mexer no vespeiro naquilo que dá mais trabalho. Então, sempre olha pelo lado do mais fraco. Vamos cortar e cada vez mais fazer sangrar aquele que já está ali combalido e não tem muito mais a entregar. Então, essa reforma administrativa, para mim, não é uma reforma, ela não tem nada de reforma. Nesse particular, eu entendo um pouquinho, porque é a minha área, eu dei aula 12 anos de direito administrativo, eu tratava dessa pauta de servidor público, de reforma administrativa, né? Isso já faz 20 anos que eu saí de sala de aula, mas ainda tenho muito fresco na minha memória. E a questão da fiscal, me permita, você está coberto de razão, Datena, e eu permiti você me chamar. Você ficou me chamando de senhora o tempo todo, né? Por favor, aqui no final, pelo menos na última vez, me chame de você, porque eu só estou... A senhora pode ser presidente da República, por respeito ao cargo. Não, a senhora pode ser presidente da República, respeito ao cargo. Mas você também poderá ser presidente da República, então me permita te chamar de você, essa informalidade eu também gostaria de ter. Mas, assim, na questão da responsabilidade fiscal, eu sou liberal na economia, eu sou mais progressista na pauta de costumes, mas sou liberal na economia. Mas tenho para mim que o que temos hoje no governo não tem nada de liberal, né? Não tem nada. Tem ali focos, nichos muito específicos para atender determinados interesses e lobbies muitas vezes legítimos. A responsabilidade fiscal ela é necessária e fundamental para garantir justiça social. Elas caminham juntas, mas nós não podemos esquecer, e os governos sempre se esquecem, que a justiça social é o fim. A finalidade maior é a diminuição da desigualdade social em todos os seus aspectos, educação de qualidade, saúde pública para todos, segurança pública, etc. O meio para se garantir a justiça social é cuidar da responsabilidade fiscal.
mas por ser meio, quando ela evitar descontrole, desperdício, o inchaço da máquina, o Estado não pode ser máximo, mas também não pode ser mínimo, ele tem que ser necessário para alcançar essa justiça social. Quando você fala nesse meio, no que se refere à justiça fiscal, os governos tendem a se esquecer disso. Então ele olha demais para esse corte, e você foi feliz, ele corta mal, né? Ele corta mal, os gastos tributários no Brasil são muito grandes e arrecada muito. Então nós temos um governo que arrecada muito e arrecada mal. Arrecada mais de quem não pode pagar e menos de quem poderia pagar, do lado da receita. E do lado da despesa, nós temos um gasto de uma máquina inchada, que quando se fala em reforma, não faz a reforma da forma devida. Nós falamos de gastos tributários que chegam a quase 400 bi por ano, ou seja, de receitas que o Brasil deixa de receber, deixa de arrecadar, e vai para alguns nichos, alguns grupos muito específicos, a exceção, obviamente, do super simples, que é micro e pequenas empresas que realmente precisam dessas isenções fiscais e tudo mais, mas nós temos muito que fazer, não dá para nos delongar em relação a esse assunto, mas nós temos muito que fazer para poder garantir ao governo federal os recursos necessários para a realização do serviço de qualidade. Eu tenho de cabeça 2 números que me chamam muita atenção, que são muito fáceis para as pessoas talvez entenderem, né? Além do Brasil abrir mão de quase 400 bi de receita para nichos, para grupos, alguns necessários, outros não, nós temos ainda a tal da sonegação, que envolve mais de 500 bi por ano. Nós temos um contencioso administrativo parado aí, que se nós tivéssemos a capacidade de agilizar, o contencioso no Brasil está algo em torno de 5 trilhões. Eu sei que é moeda podre, mas se a gente falar assim, em conseguir recuperar 10% disso, a maioria desse contencioso, meia dúzia de grandes sonegadores que estariam dentro desse processo aí, que já seria suficiente. Se a gente arrecadasse 10% desses valores aí de 5 trilhões, nós estamos falando de 500 bi. Nós resolveríamos todo o problema fiscal do Brasil, teria sobra para investir em saúde, educação, segurança pública, construção de casas populares. Enfim, é muita coisa realmente para a gente tratar numa única resposta. Eu acho que eu estou cansando demais os ouvidos dos seus ouvintes da Atena. Não, pelo contrário. Foi uma aula, né? A senhora disse que saiu da sala de aula, mas continua dando uma aula para todos nós, inclusive para mim. Aliás, eu estou aflito com o seu compromisso, mas foi um prazer enorme falar com a senhora, que é, sim, uma forte candidata a presidente da República, a presidência da República, se assim o MDB decidir e a senhora aceitar. Eu não tinha conversado mais demoradamente com a senhora, agora tive o prazer de conhecer um pouco do tanto conhecimento que a senhora tem. Espero ter outras conversas com a senhora. E já cheguei à conclusão, ontem eu dei uma entrevista às páginas amarelas da Veja, deve sair nesse fim de semana, e eu disse lá uma coisa que combina com a gente. Vamos dizer assim, né? A senhora é do Mato Grosso do Sul, eu sou do interior de São Paulo, então a gente fala mais ou menos parecido. É uma coisa que combina com a gente, que orna com a gente, não é? Diz um dos grandes filósofos da humanidade, o Weber, que o sujeito que está pensando em entrar para a política, ele tem que se preparar para fazer um pacto com o diabo. No nosso caso, o diabo é o nosso principal inimigo e pode ter certeza que ele tem grandes representantes da política, mas nós estamos completamente fora dele. Um abraço à senhora, um ótimo dia. Pena não ser uma entrevista maior pelos seus compromissos, mas foi um prazerão realmente conhecer um pouco de todo o conhecimento que a senhora tem. Muitíssimo obrigada, Datena, pelo carinho, pela gentileza das palavras. Espero poder, em breve, estar tomando um café com você. Espero não ter cansado todo o ouvido dos seus ouvintes aí. Enfim, fica aqui a minha admiração, meu respeito por esse grande homem da comunicação que você é. Espero, quem sabe, vê-lo também pré-candidato em breve à presidência da República. É preciso colocar nomes que pensem o Brasil e que tenham amor no coração. E que a ideia de voar, isso eu me dirijo me despedindo a todos, né, a todos os brasileiros que estão nos ouvindo, que a ideia de voar não nos impeça jamais de caminhar.
um passo de cada vez, nós temos condições de sair desse atoleiro, de voltar a gerar emprego e renda, desenvolvimento, qualidade de vida para as pessoas. Um grande abraço, fiquem com Deus. Senadora, foi um imenso prazer.